Saúde não é apenas a ausência de doença, é muito mais do que isso, é um estilo de vida. E aqui no nosso programa da Jovem Pan, para ficar bem, você sempre terá informações de convidados da área da saúde sobre qualidade de vida, bem-estar, longevidade. E eu sou o Thiago Vilela Lemos, sou fisioterapeuta, também profissional da área da saúde. E eu estou aqui com meu grande amigo e xará, Tiago Veiga Jardim, eu sou médico cardiologista. E a ideia do programa é sempre trazer com muita objetividade, clareza, praticidade, informações sobre saúde e bem-estar e sempre pautadas por um princípio básico, que é o princípio que norteia nossas atividades profissionais, que é o princípio da prática da saúde baseada em evidência científica, né? Na saúde não existe espaço para achismo, não existe espaço para do jeito que eu faço dar certo, então a gente tem que ter embasamento científico para tomar todas as nossas decisões e as nossas condutas. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema extremamente importante, um tema extremamente sensível, que são os cuidados paliativos. E para falar sobre esse tema, a gente tem hoje a honra de receber a Mariana, que é psicóloga clínica e hospitalar e que é mestre em psicologia clínica e da saúde e especialista em cuidados paliativos. Mariana, muito obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra ter você aqui e vamos abordar esse tema, como eu falei, que é um tema bem sensível e bem delicado, mas que tem que ser falado, tem que ser conversado. Bom dia, pessoal. Inicialmente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar desse tema, porque ele é tão importante quanto polêmico. E eu acredito que a cada oportunidade de convite que a gente recebe, nós que somos especialistas da área, é uma oportunidade também de mudar um pouquinho a mentalidade, de oferecer conhecimento para aquelas pessoas, seja do senso comum mesmo, da sociedade geral, ou da própria área da saúde, visto que existem tantas outras especialidades, para que a gente consiga cada vez mais falar de algo que vai continuar crescendo, que tem uma grande tendência aí a ser cada vez mais aplicado nas nossas unidades de saúde. Fantástico, Mariana. Então, é um termo para muitos aqui, às vezes estão assistindo novo, desconhecido. Então eu queria que você começasse introduzindo, falando um pouquinho o que é esse cuidado paliativo, né? Eu até falo que a primeira vez que eu escutei, eu tinha uma percepção de um conceito e depois que eu entendi que era algo diferente. Então o que de fato é esse cuidado paliativo? Cuidado paliativo já passou por várias definições diferentes ao longo do tempo. A gente usa muito como referência a da OMS mesmo, a Organização Mundial de Saúde, que foi agora reatualizada em 2017. Em resumo, se baseia em uma modalidade assistencial que oferece aí qualidade, melhora da qualidade de vida para pessoas que enfrentam condições que levem a um risco de vida ou doenças mesmo ameaçadoras da vida, oferecendo da mesma forma assistência integral para os seus familiares, porque a gente entende que o familiar ele é a extensão do paciente e precisa ser tão cuidado quanto ele nessas situações que são muito limítrofes. O que eu quero dizer com isso? O que a gente entende dessa definição? Que a gente vai aplicar cuidado paliativo tanto para pacientes que têm aí doenças crônicas, talvez diagnosticadas como não curáveis, progressivas, como também condições graves ainda que agudas. Ou seja, todo paciente, por exemplo, quase todo paciente que adentra uma unidade de terapia intensiva, se ele tem um risco iminente ali de ameaça à continuidade da sua vida, ele já é eletível para cuidados paliativos. O que vai mudar vai ser a forma como a gente vai porcionar a adequação ali entre cuidado paliativo, ou seja, assistência aos sintomas integrais e desconfortáveis que essa pessoa pode ter no curso ali da sua condição de saúde, com as medidas que podem oferecer mudanças no curso da doença, que são as medidas modificadoras de doença que a gente fala. É um tema muito importante e que, como você falou, a gente tem que conversar muito sobre ele, abordar sempre esse tema, porque quando a gente trabalha com medicina hospitalar, né, você acaba tendo muita
lidando muito com isso no dia a dia, e existe muita falta de conhecimento, muita falta de informação sobre os cuidados paliativos. Muito tabu, né? Então eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, assim, por que existe tanto tabu em relação a isso, qual que é a grande dificuldade que existe em a gente abordar esse tema, esclarecer esse tema com os pacientes, com os familiares, enfim, com toda os indivíduos que estão vivenciando aquilo ali. Essa é uma pergunta bem interessante, porque ela mexe justamente com os pontos polêmicos, né, que é tratado o cuidado paliativo. A gente vem de um crescimento muito grande dentro da medicina e das outras profissões em saúde, que é baseado no avanço tecnológico. A cada ano que passa, a cada década, a gente vê muitas mudanças em relação a todos os tratamentos que são oferecidos, tanto para retardar o processo de envelhecimento, não só orgânico, mas até estético também, quanto também para a gente ampliar tempo de vida. E muito foi se baseando nisso. O cuidado paliativo, ele entra não no sentido de uma contramão, mas inicialmente ele pode provocar um confronto a essa ideologia do usar-se sempre a tecnologia para ampliar o tempo de vida. Por quê? Porque o cuidado paliativo ele é muito mais preocupado com a condição de viver plenamente, de qualidade de vida, até mesmo na perspectiva daquela pessoa que está enfrentando a doença ou aquela condição grave, do que com o tempo de vida efetivamente, por entender e por respeitar a vida como algo que não está exatamente no nosso controle. Então, diferente da fantasia que as pessoas fazem, e até nós profissionais da saúde, que somos de outras especialidades e que às vezes acreditamos que oferecer o melhor tratamento para o paciente é oferecer o que há de mais tecnológico para ir estabilizando os sintomas que vão se descompensando ao longo de uma internação, ao longo de associação de morbidades. Mas o paliativo ele vem dizer que a gente até pode usar a tecnologia, de que ela é muito bem-vinda, mas que a gente deve ajustá-la de acordo com os valores do paciente, com aquilo que ele considera como qualidade de vida, com aquilo que ele considera como conforto pleno, como se sentir digno, e valorizando a condição de viver efetivamente. Porque talvez não adiante tanto a gente usar tecnologias com o objetivo de estender vida biológica, que é o coração ali batendo, mas à custa de um tempo de sofrimento em que a pessoa não vai conseguir se relacionar, não vai ter uma vida social, somente biológica. É fantástico. E assim, realmente é um tema muito sensível, porque a gente lida com o tema da morte, né? E é uma decisão que em muitos momentos envolve a família. E eu vejo muito isso quando a gente percebe de algumas pessoas mais próximas que estão passando com isso, que as opiniões elas são muito diferentes, né? Tem alguns familiares que têm algumas opiniões, né, de que não deve seguir os cuidados paliativos, outros, né? Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito dessas visões diferentes das pessoas, né, principalmente dos familiares, que naquele momento às vezes interferem muito na tomada de decisão, juntamente inclusive com o próprio paciente. Você está me provocando questões polêmicas, olha só. Bom, primeiro ponto. Se nós formos nos basearmos naquilo que acaba regendo a saúde, que são os princípios bioéticos mesmo, que eles podem ser utilizados para todo e qualquer tratamento disponível, o primeiro ponto alguns erros da indicação de tratamentos, eles começam na insegurança do profissional que vai conduzi-lo. Então, quanto menos o nosso público formado em saúde, em especial o público médico, sabe sobre o tema cuidado paliativo, mais insegura essa abordagem vai ser com o paciente e com a família. E a gente não consegue convencer o outro de que a gente está oferecendo o melhor tratamento disponível frente àquela condição que ele está, se a gente não acredita naquilo. Se a gente tem dúvidas de que realmente não é adequado usar uma outra terapia, a gente não vai conseguir. Então esse é o primeiro ponto. Nessas circunstâncias de grande insegurança, o que acaba acontecendo? O médico, que é a pessoa que é o responsável, o centralizador da equipe para fazer o comunicado de diagnósticos, de indicações terapêuticas e esclarecer essas dúvidas principais, ele acaba às vezes transferindo para o paciente e para o familiar o que é a decisão que eles gostariam de tomar.
o que acaba sendo quase que absurdo, é um contraponto, levando em consideração que, vamos voltar lá nos princípios bioéticos, princípio da não maleficência e beneficência, não fazer o mal e tentar fazer o bem, são coisas que quem consegue direcionar quais são os tratamentos que vão seguir essas premissas é quem tem a formação técnica para. Um familiar, por exemplo, que está sobre grande fragilidade emocional, assim como o próprio paciente que está em grande sofrimento, ainda que esse sofrimento fosse retirado, eles não teriam o conhecimento técnico para entender o que o tratamento X ou Y pode trazer de consequência, o que isso pode trazer de extensão de sofrimento ou de efetividade curativa. Então, o erro já começa em tentar transferir, o que transparece uma insegurança e que a gente às vezes não sabe o que está fazendo, que a gente não tem a certeza de que aquilo é o ideal para ser feito. E o segundo ponto é articular essa questão da segurança, né, de quem deve fazer a indicação técnica e não oferecer um menu de alternativas possíveis, né, que o outro escolhe, e ao mesmo tempo respeitar a autonomia. Talvez esse seja o lance do equilíbrio ali dos cuidados paliativos, porque de um lado tem as decisões e de outro tem as articulações e as negociações que vão respeitar o valor do paciente, a cultura do paciente, as crenças, aquilo que ele acredita e as próprias preferências gerais, em que ele se sinta digno e respeitado. Então é uma articulação muito minuciosa que leva a gente a ter dificuldades não só nas conferências, né, nas abordagens, mas também, mais uma vez, a questão da insegurança. Dificulta também a articulação das diferentes opiniões dentro de um mesmo grupo familiar, que às vezes vai divergir. Alguns por não compreensão, e aí cabe a gente treinar muito habilidades não técnicas, habilidades em comunicação de más notícias, em escuta, em condução de cenários ali melindrosos, e isso pode ser aprendido, a gente não nasce com essas habilidades, né? Com a questão também da porcionalidade de informações. Nem tudo a gente vai conseguir chegar a um consenso numa única conversa. Então, quanto mais precocemente o cuidado paliativo entra em cena, nos casos de indicações ali, seja para a utilização parcial dessa assistência ou para a indicação de cuidados totais, que já é mais para a fase de fim de vida, melhor vai ser para a gente conseguir ir discutindo isso gradativamente. Que são muitas nuances, né, num determinado assunto, e que remete aí a ideia, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, que é sobre a importância da multidisciplinaridade, né, de que várias áreas da saúde, né, dentro da sua área de atuação, da sua especificidade, elas trabalhem em conjunto em prol do melhor resultado. E eu acho que aqui não é diferente, eu acho que aqui o peso disso ele é ainda maior, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância da multidisciplinaridade na abordagem dos cuidados paliativos. Eu vou pegar esse gancho trazendo uma das primeiras frases que você falou, doutor, que é a questão de que a assistência mesmo em saúde, a ciência, ela não abre muito espaço para achismos, né? E o que isso tem a ver com a multidisciplinaridade e até mais, com a interdisciplinaridade? A gente conseguir fazer todo mundo, dentro das suas formações específicas, das suas especialidades, ter um olhar daquilo que se aplica eticamente, daquilo que se aplica em nível bioético também, considerando ali os fatores bioéticos que eu mencionei, em prol do que seria o benefício do paciente, tanto no sentido da condução da doença ou da condição de saúde que ele apresente, quanto também daquilo que ele julga que é valor na vida dele, daquilo que respeita a biografia dele, a história dele, o que ele acredita que é uma condição de sobrevida digna com qualidade, ou quando a gente está falando de situações mais avançadas, o que seria um morrer com dignidade, com assistência plena. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem situações em que um paciente, ele até tem sintomas físicos controlados, mas que em questão de um mês ele teve que se readaptar a uma condição de uma doença avassaladora que progrediu muito rápido e que tirou dele todos os papéis sociais e familiares profissionais que ele tinha.
Vamos supor que seria ali um provedor total da família, com papel de liderança, de cuidar do outro, de ser muito ativo profissionalmente e socialmente. De repente, ele teve uma alteração grave de funcionalidade, ele está acamado e sem conseguir exercer esses papéis. Nesse contexto, por exemplo, é importante a equipe multi ter esse olhar de que muitas vezes não é só a parte física que vai estar gerando sofrimento, mas a parte global. A gente precisa desse olhar holístico, integrado, gerando oportunidades de tratamento em relação a controle de sintomas físicos, emocionais, sociais, espirituais, respeitando preferências culturais, para que a gente chegue no ponto da melhor condição de qualidade de vida, independentemente das limitações que a doença traga. E isso é feito através de discussões mesmo de caso. Não há cuidado paliativo sem a gente ter conferências entre a equipe, reavaliando a todo momento ali a progressão do paciente, o que dá para aplicar de terapêutica cabível, de articulação entre medidas modificadoras da doença e medidas para suporte clínico, para a gente ir avançando nesse cenário. Fantástico. E eu vejo que, puxando esse link, né, que você falou, né, da questão da dor, né, que é uma dor espiritual, que não é só uma dor física, é uma dor que às vezes envolve o paciente, mas está envolvendo a própria família com sofrimento, em vendo aquela pessoa amada passando por aquilo. Eu queria que a gente abordasse até de forma, às vezes, mais prática, como que essa dor, vamos falar assim, da dor física e também da dor emocional do paciente, né, estar lidando com aquela informação, de estar lidando com aquele momento da vida, como que hoje os profissionais que trabalham com cuidado paliativo tentam, né, lidar com o tratamento, vamos colocar isso até como uma forma de tratamento para essas dores. Bacana. Eu vou explicar um pouquinho, trazer um breve exemplo prático, clínico mesmo, eu acho que para a gente tentar entender o quanto as particularidades do cuidado paliativo respeitam a subjetividade humana, digamos assim, sem perder a ciência de vista, sem perder o campo ético de vista. Tem situações em específico que, às vezes, o receber um diagnóstico que ele é impactante no sentido de continuidade da vida, ou que ele vai mudar muito a rotina daquela pessoa, por si só, funciona como um gatilho de experiências anteriores traumáticas ou de medos futuros. Então, quando a gente estuda o paciente em cuidados paliativos, após o recebimento de um diagnóstico de uma doença grave, a gente percebe que parte são conexões que ele começa a fazer com o passado, no sentido de reavaliar legado de vida, se ele conseguiu realmente utilizar o tempo de vida até aquele momento para conseguir fazer o que de fato era importante. E quando a resposta é não, a gente já começa com sofrimento emocional daí, ou com sofrimento às vezes espiritual, social. Por exemplo, uma pessoa que às vezes se dedicou a vida toda ao trabalho, acreditando que por volta ali dos seus 60 anos na aposentadoria poderia se dedicar à família. De repente, com 50 anos no auge da carreira, a pessoa adoece e percebe que não vai chegar até lá. E que poderia ter articulado melhor esses dois cenários, né? Isso gera culpa, isso gera arrependimento, isso gera movimentos internos que provocam um processo de luto mesmo nessa pessoa. E isso tudo acontecendo concomitantemente à insegurança, à incerteza sobre o tratamento, ao medo de como vai ser esse desfecho, de como vai ser a condução terapêutica, de quanto tempo de vida ele tem, porque toda vez que a gente fala em doença ameaçadora, mesmo que ainda seja possível algumas articulações de tratamentos curativos, modificadores, sempre a primeira conexão que se faz é com a morte. E essa conexão do contato com a morte de uma forma que a gente às vezes nunca refletiu anteriormente, porque convenhamos, dificilmente na nossa cultura ocidental a gente trabalha sobre morte. Isso não é algo que a gente fala, que a gente se imagina. Então, quando a gente é atravessado por essa possibilidade, se reflete muito sobre passado, se trabalha culpas. A modificação interna desse paciente, ela acaba acontecendo numa velocidade que a gente demoraria anos para evoluir. Tudo isso ali acontecendo em paralelo com a doença. E muitas vezes o que mais provoca reações em nível de futuro
são os medos. Medo, por exemplo, de morrer com dor, de morrer sozinho, que são os medos mais referidos por pacientes em cuidados paliativos. Teve um cenário, por exemplo, que eu acho que retrata bem essa questão do que é a gente tentar utilizar o nosso conhecimento técnico para dar o direcionamento, mas respeitar também a autonomia do paciente e ir tratando esses sintomas do que a gente chama de dor total, né? Que é essa associação de dores que muitas vezes são conjuntas, que se mostram como uma bola de neve ali crescente e que não dá pra gente fragmentar. Isso aqui é dor física. Não, isso aqui é só a dor emocional. Não dá. Um paciente, mais ou menos 6, 7 anos de transplante, paciente jovem, 42 anos, ele foi recebido na unidade com algumas descompensações. Durante 5 dias ali, fazendo exames, ele foi diagnosticado já com um tumor intratável, no sentido curativo, e numa fase extremamente avançada, o que era até meio incompatível, porque o paciente estava totalmente lúcido, orientado, e a gente acreditava que ele pudesse até sair dessa internação e passar um tempo em casa. Não foi o que aconteceu. Nós acionamos os cuidados paliativos até para poder auxiliar a equipe de transplantes nessa conversa, e nós ficamos surpresos com o quanto esse paciente tratou com objetividade uma conversa que costumamos fazer de uma forma tão parcimoniosa, porque ela é delicada, né? O paciente logo de cara já referiu: quero saber quanto tempo eu tenho, porque eu tenho coisas a serem feitas, eu preciso tomar atitudes, fazer resoluções e organizar o cenário para que a minha família fique bem. Nós respondemos, né, nós fomos respeitando esse tempo colocado pelo paciente. Essa forma objetiva dele tratar, gente, é um tipo de necessidade. Tem gente que precisa de tempo para digerir, de 5, 6 conversas, 3 no mesmo dia, 2 no outro, para ir conseguindo processar tudo. Ele não, a necessidade dele era de garantir que o tempo que ele tivesse fosse utilizado para resolver pendências. E dessa forma conduzimos. Foi um paciente que evoluiu muito rápido. A gente utilizou a equipe dos cuidados paliativos para poder direcionar ali o tratamento para controle de sintomas, porque foi um paciente que teve que ter a imunossupressão retirada. Ele evoluiu de uma forma muito rápida para alteração renal, uma coisa até diferente do que a gente pensava. Então ele começou a não produzir urina, começou a ficar com congestão pulmonar, intensificando falta de ar. E aquilo que inicialmente foi tratado da forma como ele nos pediu, que era ao lado da esposa, com a segurança de que ele não ficaria sozinho, com a segurança de que ele não ia dormir, que ele ia poder ter a consciência dele mantida para poder receber visita do filho, que era um ponto importante, para poder resolver essas pendências bancárias e tal, foi se mudando em questão de poucos dias. Com 4, 5 dias, a gente já tinha um paciente dizendo que resolveu tudo o que ele precisava, que tinha tido a oportunidade de conversar com a esposa, que era acompanhante, e que a dor tinha aumentado, falta de ar tinha aumentado, e pedindo para que a gente ajudasse ele a passar a maior parte do tempo dormindo. De fato, foi entrada com a sedação, só a medicação analgésica não segurava mais. Mas, olha a solicitação, né? Eu posso estar em coma profundo, mas não tirem a minha esposa do meu lado. É a única garantia que eu peço de vocês. Não me deixem sentir dor e não tirem a minha esposa do meu lado. Em questão de 18 horas depois disso, ele evoluiu a óbito, né? Mas com uma tranquilidade ali que acabou gerando um impacto muito grande em toda a equipe, porque ele foi conduzido na unidade de transplantes, com o apoio do cuidado paliativo. Então perceba quantas nuances de subjetividade foram respeitadas, né? Não há uma regra específica a ser seguida. E talvez por esse motivo não haja um protocolo único de cuidado paliativo que possa ser montado, porque a gente nunca vai ter descrito em um único livro, em um único protocolo, todas as particularidades e adequações que a condução de um tratamento pode pedir. Mariana, acho que você falou uma coisa um pouco antes, que era exatamente a questão de que, né, na sociedade ocidental pouco se fala sobre a morte, se discute esse tema, e que de repente isso chega, né, às vezes de uma forma muito rápida para a realidade das pessoas, né? E uma coisa que eu percebo muito, e eu queria ouvir você falar assim, como conduzir esse tipo de situação, é uma certa diferença em relação à opinião sobre a forma como conduzir da família em relação ao paciente, quem é realmente o que está vivendo aquela situação do diagnóstico e do tratamento. E aí saber isso, assim, num momento de tanta fragilidade, tanta dificuldade, até que ponto
o desejo do paciente tem que ser respeitado, se o desejo do paciente ele é o principal, se ele sobrepõe os interesses ou os desejos da família, como é que se conduz isso? Porque isso é uma coisa que a gente convive de forma muito frequente e é muito delicado, né? Então ter a sua opinião, a sua visão sobre isso aí é muito importante. É bastante delicado porque a gente que está na parte do suporte psicológico consegue perceber claramente que talvez por todo esse contexto que eu descrevi, do que o paciente está vivendo internamente, ele tem um processo de assimilação que, na grande maioria das vezes, vai ser muito mais rápido que o da família. Então, às vezes, a gente tem um paciente que já está vivendo a fase de aceitação, ele já resolveu pendências, ele já está literalmente se desligando do ambiente e a família ainda está na fase de negação, ainda não tendo processado, assimilado emocionalmente o diagnóstico, e às vezes até uma condição de fim de vida mesmo. É importante a gente entender que, primeiro ponto, quando as conversas elas acontecem antes de um cenário caótico como esse e repleto de tantas fragilidades que é estar imerso naquilo, a gente tem a chance de entender melhor o que seriam os desejos reais do nosso familiar. Então, conversar sobre diretivas antecipadas de vontade, que é o termo que a gente usa para falar sobre como a gente gostaria que fosse feita a condução do nosso tratamento, em especial em fase final, quando a gente convive com uma doença ameaçadora da vida, seria a forma que nós teríamos de tratar isso com mais naturalidade e com tempo. Mas não é o que acontece. Geralmente, quando é uma família que não tolera falar sobre morte, sempre que esse assunto surge, o paciente tenta tocar nele, alguém fala, não, mas não traz esse assunto porque você vai ser curado. E aí entram muitas vezes questões religiosas que são também compreensíveis, são importantes e são da nossa cultura, mas que às vezes operam ali como uma barreira de comunicação. E o paciente vai entendendo que o melhor é ficar calado. E o que acaba acontecendo? Conforme a gente vai conduzindo os atendimentos, o paciente nos sinaliza o desejo de que essa família seja mais preparada, de que ele gostaria, às vezes, de ter algumas conversas de resolução de pendências, mas que ele sente que não tem sucesso. Aí entra a dificuldade do nosso papel, que é como que a gente vai trabalhando isso com a família a ponto deles entenderem que sim, a autonomia do paciente, se ele está lúcido, orientado, ciente ali, capaz de tomar decisões, ela deve ser respeitada, porque ele, mais do que todo mundo que está ao redor, está vivendo inclusive a dor física, o desconforto físico. Porque os outros desconfortos a gente entende que a família também está, né? O desconforto emocional, social, a mudança ali daquela engrenagem familiar do grupo. Mas o paciente ele sofre mais que todos. E parte do nosso papel é ir tentando gradativamente trazer a realidade para a família, não tirando a esperança. Nós não vamos ser, por exemplo, mais ouvidos se nós chegamos e falando, olha, isso não vai acontecer, mas Deus vai salvar. Não vai. Não, o nosso papel não é esse, não é arrancar a esperança, até porque a esperança ela pode e deve ser preservada até o momento final. O nosso papel é acolher, é considerar aquela fé, olha, se isso de fato acontecer, nós estaremos aqui para comemorar com vocês, mas hoje as informações que eu tenho para passar são de que houve uma piora, de que nós temos este exame, esse sinal clínico que nos contam que neste momento não é o que está acontecendo, mas nós estaremos na torcida com vocês e o nosso papel é sermos sinceros, né? Então essas conversas em que a gente trabalha com empatia, com compaixão, mas sem sermos conduzidos a perder a nuance técnica, que também é a nossa responsabilidade, a gente vai conseguindo articular. Mariana, realmente é um tema assim muito reflexivo, né? Eu fiquei aqui escutando e refletindo, né? Realmente é algo que a gente tem que se preparar a nossa família, e hoje cada vez mais a gente vive mais tempo, então isso vai ser cada vez mais necessário, e o seu papel como psicóloga realmente é essencial, né? As pessoas têm que valorizar, né, essa necessidade desse apoio nessa fase. Mariana, fantástico, eu queria agradecer demais a sua presença e eu queria que você deixasse uma mensagem
sobre esse tema para as pessoas, né? Hoje o programa ele atinge pessoas às vezes que não são da área da saúde, mas que com certeza vão passar por isso algum dia na vida, né? E precisam, né, de apoio e saber como lidar com uma situação tão difícil como essa. Obrigada, tá? Bom, eu acho que talvez um grande resumo de tudo isso que foi dito é que todos nós, enquanto seres humanos, passaremos tanto pela vida quanto pela morte. E o se abrir um pouco mais para essas discussões, seja no seio da nossa família, ou seja quando a nossa equipe de saúde começa a sugerir, adicionar profissionais para conseguir nos assistir de uma forma melhor, talvez seja o caminho que a gente tem para conseguir ter qualidade de vida nesses processos. Aos profissionais da saúde, o que eu acho que serve de maior importância aqui? Lembrar que os cuidados paliativos eles não devem ser acionados na morte, mas sim na vida. De preferência na fase inicial, na fase mais precoce do tratamento, porque há muito a se fazer sobre a vida em cuidados paliativos. O paciente tem muito a ganhar com isso. Então, quanto antes a gente conseguir quebrar, primeiro para nós, enquanto profissionais da saúde, essa noção, essa associação de cuidado paliativo com morte, de cuidado paliativo com aquilo que não dá mais para ser feito, antes a gente vai conseguir também difundir essa compreensão para a nossa sociedade geral, tá? E mudar um pouquinho as estratégias aí assistenciais nos próximos anos. Mariana, muito obrigado, assim, muito compartilhar com a gente aí tanto conhecimento e tanta sensibilidade, né? Assim, é um tema muito interessante, que tem muitos detalhes, muitas nuances. Então, assim, é muito conhecimento, mas principalmente tanta sensibilidade. Obrigado mesmo, assim, foi muito bom e foi uma honra ter você aqui com a gente hoje falando sobre esse assunto. Então, para finalizar, todos os domingos às 18 horas no YouTube da Jovem Pan Goiânia e da Jovem Pan Caldas Novas, um novo programa, um novo episódio vai ao ar. E a ideia é sempre essa, é trazer informação com muita qualidade, muito prático, muito objetivo, muito direto, para que todo mundo fique muito bem. Obrigado.